Ora viva! Sejam bem-vindos ao 48º Teatralidades. 48 semanas aqui na sua companhia, com a sua companhia, e a falarmos de uma forma ou de outra de assuntos ligados ao teatro. Dito isto, se bem se lembram, como dizia o outro, a semana passada falei de algo curioso que aconteceu quando estava a pensar, a tentar preparar o episódio 47, que foi, de repente apercebi-me que há uma curiosidade muito grande em relação aos atores e as personagens e à maneira como os atores se misturam com os personagens e que disse desde logo que fiquei fascinado e iria procurar inteirar-me e estudar e ir recolher mais alguma informação em relação a essas coisas. É claro que da semana passada para esta não tive assim tanto tempo para isso, inclusive fui para fora durante o fim de semana, tive a oportunidade de ver um espetáculo que, não sendo de teatro, é um espetáculo de circo, mas para mim o circo, como deve ser, um circo com respeito por todos os seres vivos e com uma teatralidade a envolver todo o espetáculo e toda a mise-en-scène e toda a criação artística do espetáculo circense, que é o Cirque du Soleil, que esteve em Lisboa durante sensivelmente uns 10 ou 12 dias deste ano. Portanto, até domingo esteve em Lisboa, apanhando a passagem de ano e isso, como é tradicional. Eu desde pequeno, não sei como é que era consigo, mas eu desde pequeno, o primeiro dia do ano, quando eu era criança, o primeiro dia do ano, a prenda que eu recebia no primeiro dia do ano era ir ao circo. Era ir ao circo com uma premissa, uma suposição de que essa ida ao circo iria decretar que todo o ano fosse um ano de fantasia, um ano de magia, um ano de feitos fantásticos, que era quase como se fosse era uma tradição, mas era como se fosse quase uma premonição para o resto do ano. E este ano eu voltei a essa tradição, indo a um circo diferente, é verdade, e por isso desde já deixo aqui o conselho: se alguma vez tiverem a oportunidade de ver algum espetáculo de Cirque du Soleil ao vivo, não percam, porque vale realmente a pena. Também vi teatro, mas não vou falar agora aqui do espetáculo de teatro, e claro, vi exposições, vi várias coisas. Acho que vale a pena às vezes tirarmos um bocadinho da nossa vida, do nosso cotidiano, para irmos fruir, irmos alimentar a alma com essas coisas, porque não vivemos só com o corpo, vivemos também com a alma, e para alimentar a alma não é só a comida que nos permite isso, há outras coisas que nos podem fazer chegar lá. Dito isto, e voltando àquilo que era o tema que eu a semana passada falei, sobre a relação dos atores com os personagens e com o público, como é que o público vê o ator, como é que vê a personagem, quando é que por vezes acontece de que só nos lembramos do ator e não nos lembramos minimamente da personagem, e isto tem a ver com o tipo de trabalho desenvolvido pelo ator. Outras vezes o trabalho é também bom e também pode resultar de uma outra maneira, que é ficar marcado na nossa memória a personagem e não nos recordarmos tão facilmente do ator. Depois há todas as outras situações, que é as questões sociais da vida particular dos atores e tudo isso. E hoje vou no seguimento disso, vou falar aqui essencialmente de dois atores. Um deles ambos são comediantes, ambos são grandes comediantes portugueses, e ficarão com toda a certeza na história tanto do teatro como da televisão portuguesa, como do cinema, e até da rádio em Portugal. Comecemos por aquele que apareceu primeiro, surgiu primeiro e que marcou de forma incontornável a nossa cultura teatral, cinematográfica e radiofónica. Vasco Santana. Vasco Santana tem algumas curiosidades que são interessantes de pensarmos. Sim, Vasco Santana foi muito falado, ao contrário do outro que eu irei falar a seguir, foi muito falado até também
pela sua própria vida pessoal, por causa dos seus casamentos, das suas relações, da maneira como acabavam essas relações, como surgiam essas relações, com as pessoas com quem teve casamentos e filhos, tudo isso era na altura era muito falado. Mas a mim não me interessa absolutamente nada isso. A mim interessa-me uma coisa curiosa. Como é que Vasco Santana chegou ao teatro antes de chegar à televisão, antes de chegar à rádio? Vasco Santana era um jovem, estava a estudar arquitetura e foi ver inúmeras vezes repetidas, a mesma peça de teatro, O Beijo. De tal forma, ele viu repetidamente o espetáculo, que um dia foi necessário substituir um dos atores. Então, as pessoas da companhia sabiam que ele estava lá permanentemente, falaram com ele e ele sabia o texto completamente de cor. Todos os textos, todas as falas, todas as deixas, movimentos, tudo. Ele sabia de cor. E então foi convidado a substituir esse ator. E a partir daí nunca mais parou de trabalhar em teatro, no cinema, na televisão e na rádio. Este foi o início de um dos maiores atores portugueses e, sem dúvida alguma, também um dos maiores cómicos do teatro e da televisão e do cinema português. Outra curiosidade é que, se nós pensarmos em Vasco Santana, muito poucos de nós irão recordar os nomes das personagens que ele desempenhou. Por exemplo, como é que se chamava a personagem de Vasco Santana no Pai Tirano? Pouca gente saberá. Como é que se chamava a personagem de Vasco Santana na Canção de Lisboa? No Pátio das Cantigas? O Vasquinho, eventualmente. O Vasquinho é aquele que mais facilmente algumas pessoas recordarão. No entanto, todas as outras personagens tinham nomes diferentes. No Pátio das Cantigas era o Narciso. E é célebre também uma das frases, que é outra coisa que acontece muito com Vasco Santana, é que muitas frases, muitas expressões que eram utilizadas pelas personagens dele se tornaram célebres. Por exemplo, no Pai Tirano, uma curiosidade é Vasquinho. Vasquinho deve ter a ver com o facto de ele se chamar Vasco. Da mesma maneira que, não sei, não conheço a obra, confesso, literária, mas o mestre Zé Santana. Alguém se lembra disto? Todos nós nos lembramos do Vasco Santana. Todos nós somos capazes de reproduzir. Dás-me lumes, por favor. Todos nós somos capazes. Oh, Evaristo, tens cá disto! Tudo isto ficou o Vasco Santana e os nomes das personagens não foram tão perpetuadas como aquilo que é a imagem do ator. Em sentido contrário, outra pessoa que eu queria falar, outro ator da comédia que eu queria falar e que infelizmente também faleceu muito novo, ambos por doenças diferentes, é claro, mas ambos faleceram bastante novos e na minha opinião, claro, que nos marcaram. O António Feio. O António Feio fez inúmeros filmes, fez inúmeros trabalhos de teatro, começou também muito novo, com 11 anos, no Teatro Experimental de Cascais, a convite do Carlos Avilés, com 11 anos. Ia também ver os ensaios da sua mãe e depois, para um determinado trabalho, era necessário uma criança e o Carlos Avilés convidou o António Feio para participar. A partir daí também se tornou um ator profissional muito jovem, regressou à África, à sua terra natal, e regressou e voltou a regressar a Portugal, e voltou ao Teatro Experimental de Cascais e depois enverdou por uma série de criação de projetos em parceria com outros colegas, de novas estruturas, como agora se costuma dizer, teatrais. O que é que eu queria dizer sobre o António Feio? É um exemplo,
fez inúmeros trabalhos. Ele, com o Zé Pedro Gomes, tiveram a genialidade de criar o conjunto de 3 peças de teatro que, para mim, seriam fundamentais no sentido de fomentar em público de teatro. A Conversa da Treta, que toda a gente se lembra, depois tinha o que diz Moleiro, depois tinham o Arte. E é interessante que ainda não há muito tempo ouvi a filha do Zé Pedro Gomes a falar, a dar uma entrevista, e o Carlos Avilés, e onde abordaram exatamente isto, que é uma coisa que eu já disse há muito tempo atrás e que eu não sabia que eles próprios partilhavam da mesma ideia. É que muita gente criticava o certo brejeirismo que era utilizado na Conversa da Treta, aquilo que era um espetáculo que muita gente desvalorizava, e eu sempre considerei que era fundamental. Era fundamental porque era o espetáculo que permitia irmos à casa das pessoas, tirar as pessoas para irem ao teatro. Eles criaram um espetáculo que fazia com que as pessoas saíssem de casa para ir ao teatro. Esse é o principal passo para se dar. Um principal passo para que se possa ter público é fazer com que o público tenha vontade de sair de casa e ir ao teatro. E eles tinham esse espetáculo. Depois tinha um espetáculo intermédio, e eu considerava que era sempre uma escada, no sentido da formação de públicos, que era o que diz Moleiro. E depois tinha o Arte. O Arte, que eu ouvi a falarem sobre isso, e era a ideia que eu tinha já na altura, é que, quando esteve no São João, é que as pessoas iam para ver o Zé Pedro Gomes e o António Feio, ou o António Feio e o Zé Pedro Gomes, porque tinham visto Conversa da Treta, porque conheciam outra Conversa da Treta, e chegavam lá e aquilo não tinha nada a ver com a Conversa da Treta. Mas as pessoas ficavam, viam e gostavam. E foi assim que eu considero que essa dupla deu um enorme contributo para a recuperação do público de teatro numa altura em que o público de teatro estava debilitado, estava deficitário. E porquê é que eu falo do Zé Pedro Gomes? Do António Feio, perdão. Falo do António Feio, porque inevitavelmente, com tantas personagens, tantos trabalhos que ele fez, poderíamos falar do Nando, da primeira telenovela portuguesa, do toxicodependente que ele fez, que foi marcante na altura, mas inevitavelmente o Tony da Conversa da Treta é uma personagem que era constantemente presente. Bastava olhar para o António Feio, olha, está ali o Tony, quantas pessoas dizem, está ali o Tony da Conversa, era regular isto. E um outro exemplo é o Carlos Miguel, que fazia o Fininho. Quem é que se lembrava, quem é que diria, olha, está ali o Carlos Miguel, toda a gente dizia, olha, está ali o Fininho, olha, vi o Fininho vai estar, o Fininho, era o Fininho, fosse o papel que ele fosse fazer, era o Fininho. E estas duas coisas, estes dois dados, foi aquilo que a semana passada eu me apercebi que acontecia, e há muitos mais casos, quer de um lado, quer do outro, e que é interessante percebermos este fenómeno, pelo menos para mim parece-me interessante. E pronto, isto era aquilo, foram os dois atores que eu queria falar sobre eles aqui. Há muitos casos desses. Quem é que não se lembra das telenovelas? No final do programa passado eu falava aqui na Norte Litoral TV com o Rui Nova, e eu dizia, e as pessoas quando passavam pelos atores na rua e reagiam a eles conforme eram as personagens. Se as personagens eram boas, reagiam de uma forma, se as personagens eram capazes de acusar, eram capazes de apontar o dedo, de afrontar os próprios atores por causa daquilo que era as pessoas. Eram capazes de dizer, olha que o seu marido anda com a outra, você é mesmo mau, você não respeita a sua mulher. Isto tem a ver com o trabalho do ator e é muito prazeroso, na minha opinião, para mim que sou ator, e imagino também que para o público, percebermos que só acontece com cada um de nós estas coisas quando o trabalho do ator é bem desempenhado, é bem feito, e isso é sinal que estamos perante bons atores. Termino o programa dizendo-vos que vamos lançar aqui algumas novidades. Desde logo, vamos acrescentar a este programa, no final, eu vou procurar ser mais rápido, mas uma pequena agenda de espetáculos de teatro que estejam a acontecer aqui à volta, na Póvoa, em Vila do Conde e nas outras cidades mais próximas de nós, para que possam eventualmente escolher um espetáculo para poderem ir. E por isso ficamos desde já receptivos para que nos enviem
as vossas agendas, estou a falar especificamente para as pessoas ligadas ao teatro, e nós aqui, se não conseguirmos todas garantidamente, iremos gradualmente divulgando todos os espetáculos que nos forem comunicados que estão em cena. E aproveitamos a mesma morada de e-mail para o desafiar a si, seu telespectador que é público de teatro, que assistiu a teatro, que fez teatro, que faz teatro, que nos enviem também as vossas histórias ligadas ao teatro, as histórias que vos aconteceram nas vossas idas ao teatro, nas vossas grandes jornadas a fazerem teatro, seja, não é importante estarmos aqui a falar do tipo de teatro, se é comédia, se é drama, se é amador, se é profissional, contem-nos histórias de teatro para nós podermos partilhar com todo o nosso público, com toda a nossa audiência. E para isso podem usar o e-mail que vai já aparecer aqui em baixo, que é teatralidades.nltv@gmail.com. É fácil, teatralidades.nltv@gmail.com, e nós teremos todo o prazer em partilhar as vossas histórias, em divulgar os vossos trabalhos de teatro aqui neste espaço, Teatralidades. Bem-ajam e até para a semana.